Olá, bom dia. Meu nome é Eduardo Saig, esse é o Café das 10, aquele programa semanal onde a gente conversa com os nossos colegas de recursos humanos sobre os assuntos pertinentes da área, tendências, assuntos que fazem sentido para quem trabalha com RH ou deseja trabalhar ou mesmo deseja saber um pouco mais sobre essa área tão interessante, tão fascinante. Eu vou me autodescrever, eu sou um homem alto, mas estou sentado, estou com um grande fone de ouvido, estou com óculos escuro, uma barba bem feita recentemente, um cabelinho curto, estou usando uma camisa social de manga curta, ela é bege, quase branca. Atrás de mim tem uma grande estante de livros, que na maioria delas, como eu sempre falo, eu não os li. Minha convidada é uma colega já de longa data, conheci ela nas minhas salas de entrevista, fiquei muito interessado pela história dela. Ela tem uma história muito interessante, trabalhando com o Executive Search e os candidatos estratégicos. E é sobre isso que eu quero saber. O que são os candidatos estratégicos? Como funciona o recrutamento, o processo seletivo desse público tão seleto? Com a gente hoje no Café das 10, vou conversar com Camila Gerber. Camila, bom dia, seja bem-vinda. Como é que você está, minha querida? Bom dia, Edu. Muito obrigada por ter me convidado, é um prazer. Fico lisonjeada, já vi aqui o teu canal, pessoas incríveis passaram por aqui, então eu espero que eu consiga agregar alguma coisa, que a gente possa trocar uma ideia legal. Bom, me apresentando, como o Edu falou, eu sou Camila, eu sou uma mulher de cabelo louro, médio, de pele branca, estou de óculos, um óculos marronzinho, uma camisa de manga comprida preta com estrelas brancas. Camila é muitas, mas a Camila, no mercado de trabalho, no mundo do RH, é uma pessoa que teve passagem por empresas de óleo e gás, de mineração, de consumo, trabalhando na área de negócio inicialmente, na área de inteligência de mercado, sempre muito vinculada ao negócio, à estratégia, às metas, aos números, né? E que fiz uma migração para a área de recursos humanos em recrutamento e seleção, já há mais ou menos uns 8 anos, trabalhando com posições de C-level, majoritariamente com diretores e CEOs. E em recrutamento e seleção, atuei em diversas consultorias, com bastante foco em diversidade e inclusão, tendo feito o ciclo todo de recrutamento, do início ao fim, inclusive as estratégias, tanto de atração, de cultivation, contratação e de retenção dessas pessoas. E co-participando das estratégias de employer branding também das companhias. Então, acho que no RH essa sou eu, Edu. Muito bom, Camila. Camila, para a gente entrar no tema desse nosso café, o que são consideradas posições estratégicas? Porque eu fiquei encantado com toda a tua experiência que você trouxe no Executive Search. Executive Search, a gente subentende o que é, né? Posições executivas. Mas o que é considerado uma posição estratégica? Eu diria que posições estratégicas são as que influenciam diretamente no negócio e no resultado do negócio. Então, quando você senta para conversar um pouquinho sobre uma posição estratégica, você quer ouvir um pouco de qual é o objetivo, quais são as dores da tua empresa, né? Quais são as dores, quais são os teus problemas, né? O que você está querendo solucionar? Então, um pouco relativo a dor, problema, solução. Aí um pouco de entendimento também de nós estamos substituindo alguém ou estamos trazendo alguém novo para suprir essa tua dor? Então, é uma posição que já temos alguém que já fez alguma vez ou uma coisa totalmente nova? Quem vão ser as pessoas que vão se relacionar com essa posição? Qual que é a estrutura que essa pessoa vai ter para conseguir atingir aqueles objetivos estratégicos que você tem? Então, um pouco disso. Então, não necessariamente é um diretor ou um CEO, mas pode também ser um gerente extremamente estratégico para aquele negócio, onde aquele negócio quer chegar naquele momento. Camila, explica para a gente como funciona, e claro, em linhas gerais, um processo de executive search, de seleção de executivos, que geralmente tem essa característica estratégica, vão definir os rumos de uma empresa ou talvez vão definir, por exemplo, quais soluções são as mais adequadas para os problemas que as empresas têm. Edu, acho que assim, os processos de executive search, eles são rigorosos, envolvem várias etapas e são, na grande maioria, longos. Então, os processos podem durar 1 mês, até 3 meses para você fechar uma posição dessas, tá? Falando assim, porque comparando isso com quando você faz recrutamento de posições mais júnior, você fecha 6, 7, 8 posições a cada 3 semanas, né? Então, tem uma diferença grande. Eu acho que tudo começa com o kickoff. Então, assim, um kickoff bem feito é fundamental para você ter um entendimento de quem é essa pessoa que você está buscando. Então, de novo, o que eu comentei é entender
a estratégia dessa empresa, entender as dores, entender o problema, entender quais são as necessidades, a cultura organizacional, que cultura é essa, né? Que estrutura que eu tenho? Qual é a estrutura da empresa? Qual é a estrutura dessa cadeira? Governança, né? Eu estou falando de quê? Estou falando de empresa multinacional, matricial, estou falando de startup, eu estou falando de empresa familiar. Essa governança é super importante também para buscar o perfil, né? Então, esse entendimento da organização e desse papel é super importante para você começar a fazer a sua estratégia. Depois disso, você desenha um pouco a estratégia de busca. Então, baseado no que eu conversei desse kickoff, então eu tenho uma empresa familiar, eu tenho muito mais chances de conseguir que um candidato de uma empresa que venha de empresas familiares seja bem-sucedido, porque já comprovou que é bem-sucedido em empresas familiares, do que eu trazer um candidato, por exemplo, de uma empresa super matricial e tal, multinacional, e trago ele para lidar com o dono, por exemplo, de uma empresa. Então, todo esse conjunto de informação vai fazer com que você monte o perfil ideal. E esse perfil ideal para aquela organização, e de novo, daí não tem executivo bom ou ruim, não é isso, é muito mais serve para essa necessidade, está dentro dessa necessidade ou não, e aí você monta essa estratégia de busca. Então, você começa a pensar criativamente onde você pode encontrar essa pessoa. Então, as pessoas têm, a posição pode ter um desafio diferente. Por exemplo, quando eu estou passando por uma grande crise, posso querer um executivo para fazer um turnaround. Se eu quero um executivo de turnaround, é diferente do executivo que toca o dia a dia e que faz crescimento e melhora em cima de dia a dia. Tem executivos só especialistas em turnaround, que vêm, fazem uma grande mudança, reestruturação, ficam 2, 3 anos no ciclo e saem para outro lugar. Eles gostam disso e sabem fazer bem isso. Então, depende do que a empresa está precisando naquele momento. Então, baseado nisso, eu vou pensar, é um executivo de turnaround, é um executivo de dia a dia, é um executivo de multinacional, de empresa familiar, de startup, é mais hands-on, menos. Ele é uma pessoa que implementou estratégias ou uma pessoa que criou as estratégias, ou já tinha elas prontas e só teve que implementar. Então, com toda essa informação, eu vou criar minha estratégia de busca, onde eu vou encontrar essa pessoa. Depois dessa estratégia, geralmente a gente elenca lá, sei lá, 10, 12, 20 companhias onde eu vou procurar essa pessoa. Aí, como você vai buscar essa pessoa? Você vai fazer conversas com pessoas da área, que são renomados na área, que podem te indicar pessoas, você vai pegar referências de pessoas, indicações, você vai fazer busca ativa no LinkedIn, outras ferramentas de busca, se você tem lá um database seu e tal, você vai buscar, e aí você vai começar a fazer a triagem de currículo. Então, triagem de currículo, entrevista com o recrutador, as entrevistas com as áreas, né? E aí depende de cada empresa, às vezes pode ter algum teste ou não e tal. Fechamento, negociação e integração. Acho que o ciclo seria mais ou menos esse. O que eu diria, assim, de principal coisas além disso? Um cultivation grande com o candidato, assim, você manter o candidato aquecido, você conversar bastante com esse candidato, você ter uma relação de confiança com esse candidato, é super importante. E eu digo isso porque você... Para mim, eu brigo com os meus candidatos. Para mim, é igual um namoro, para a gente ver se vai dar casamento ou não. Então, assim, começa com o namoro. Eu vou te apresentar um monte de gente que você vai trabalhar, você vai me dizer, estou gostando, me vejo fazendo isso e vejo fazendo com essas pessoas ou não. E do outro lado, a empresa, a mesma coisa. Me vejo trabalhando com ele ou não. Até no fim, a gente tem um casamento ou não. Né? Então, acho que é importante isso, de manter sempre o candidato com transparência, o candidato aquecido, muita responsabilidade, porque você está mexendo com... Você tem um custo do erro muito grande. Está mexendo com a vida de uma pessoa, de uma família inteira, você está mexendo com o resultado de uma empresa. Pode ser catastrófico. Então, assim, tem um custo do erro muito grande. Eu acho que, principalmente isso. O que a gente olha também no executivo, né? Realizações anteriores e potencial. Então, assim, comprovadamente fez isso, né? E vejo que ainda tem potencial para isso tudo aqui. Então, acho que isso é um pouco do que a gente olha. Muito bom, Camila. Assim, de cabeça, você consegue se lembrar de qual foi a posição mais desafiadora que você já fez? Qual foi o processo mais difícil que você já conduziu? Eu acho que um dos processos mais difíceis que eu conduzi, um projeto para o que seria mais ou menos um diretor executivo de uma área de implementação. Então, o que a gente estava buscando? Alguém com background de indústria pesada. Então, assim, indústria pesada, empresas, obviamente, renomadas, que tenha chegado numa posição de diretoria executiva,
que tenha sido bastante hands-on e técnico no passado também, né? Uma pessoa que geralmente é um engenheiro e tal, mas que fez as implementações e que tivesse agora um perfil consultivo de implementação, né? Que pudesse conduzir grandes implementações de time. Acho que foi desafiador, foi interessante, porque geralmente o perfil que vem da indústria e que não tem a consultoria desde sempre, não saiu da faculdade, entrou para a consultoria e fez lá a sua carreira como consultor, ele tem um pouco mais de dificuldade para ter o toolkit do consultor, né? As ferramentas ali, a maneira de frame o problema, a maneira de fazer desenvolver o pensamento e tal. Então, assim, para você... algumas pessoas têm isso mais fácil, é da pessoa e tal, outras pessoas menos, outras pessoas são mais mão na massa, são mais... Então, um pouco de achar esse perfil, assim, onde é que eu acho alguém que foi hands-on, que é engenheiro, que é implementador, mas que tem essa capacidade consultiva e que fez esse movimento de ir para uma carreira mais executiva e mais consultiva. Então, acho que foi um desafio grande e para botar uma cereja no bolo, a gente queria trazer diversidade. Então, assim, estava procurando principalmente mulheres. Então, assim, bastante, na área de engenharia, ainda bastante desafiador. Então, acho que esse é um... Achou? Achamos e achei outras, acho que tem casos de sucesso, nessa parte de diversidade que me encanta, temos casos de sucessos aí super interessantes, em afinidade, assim, de LGBTQ+, de negros e tal, acho que super interessante os casos que a gente conseguiu trazer, e fico muito feliz, assim, mulheres na liderança, super feliz com isso. Muito bom. Camila, para a gente terminar, quais são as dicas de pessoas que desejam trabalhar com o recrutamento de executivos? O que você acha que seria indicado essas pessoas terem? Eventualmente cursos, soft skills. O que você acha que um bom recrutador, um bom executive search precisa ter? Eu acho que todo mundo que quer fazer alguma coisa muito consegue fazer. Então, isso é a primeira coisa que eu acho. Então, eu vou falar uma coisa que a minha mãe falava para mim, que ela dizia assim, você não é melhor que ninguém, mas pior também não é. Então, assim, tudo que os outros conseguem, você também consegue. Então, por aí, eu acho que a gente já começa por aí. Mas acho que o que seria importante, assim? Tem que ter habilidades comportamentais e técnicas, né? Acho que a experiência no mercado é relevante. Esse movimento que as consultorias fizeram, e até as próprias empresas estão fazendo, de que não necessariamente mais a psicóloga é a recrutadora, e sim pessoas que têm experiência no mercado, são os recrutadores daquele mercado, é super interessante no nosso negócio, porque você conhece os cargos, sabe o que faz, entende profundamente o negócio, né? Não dizendo que as psicólogas não entendem, não me entendam mal, acho que elas também entendem se elas têm interesse em entender, mas acho que essa pegada aí de experiência do mercado é interessante. O conhecimento um pouco em recrutamento e seleção, claro, essa visão e esse entendimento das estratégias, da cultura da empresa. Então, eu acho que o recrutador que se especializa num segmento, ele fica cada vez melhor naquilo. Então, por exemplo, você faz RH, começa a saber tudo sobre RH, tudo sobre as pessoas de RH. Essa carreira é longa e ela é quanto mais sênior você tá, mais você conhece, melhor você é, vamos dizer assim, né? Então, você se especializar num segmento é super interessante, porque você já tá assim, ó, rapidinho tem nome, rapidinho eu sei quem é, eu sei onde estão acontecendo as coisas, eu sei o que está acontecendo lá, eu sei como é que foi o resultado, que estratégias eles estão implementando, como é que é a cultura, então isso acho que é super legal. Habilidade de comunicação, de relacionamento, né, Edu? A gente é um confidente, é um psicólogo, fala sobre o trânsito, sabe? Fala sobre tudo, né? Fala sobre o pacote, o custo de vida, você tem que ter um pouco tudo, Então, chega ao nível do candidato que você discute se tem escola boa para o filho ou não, lá onde ele vai estar. Então, você é um consultor, assim, um pouco de tudo. Um bom ouvinte, e eu tenho uma amiga que é Principalmente acho isso, Camila, principalmente ser um bom ouvinte. O que eu sempre digo é que um bom recrutador, e não importa o nível, ele precisa ser um bom ouvinte, e não necessariamente ele precisa gostar de pessoas, mas ele precisa gostar de história das pessoas. Isso, de ouvir as pessoas. Eu tenho uma amiga headhunter que é muito boa, aprendi muito com ela. Ela um dia me falou assim, be present nas conversas. Que era assim, esteja presente, não fica fazendo, pensando em outra coisa, não fica fazendo, escrevendo um negócio.
Seja presente naquela história. E eu nunca esqueci disso. Eu estou sempre presente nas minhas conversas. E eu posso, às vezes, até esquecer o nome da pessoa. Eu sei toda a história que a pessoa me contou. Eu não esqueço as histórias, sabe? Então, acho que isso é super legal. Capacidade de persuasão, de negociação, como a gente falou, de construir esse relacionamento, de gerenciar stakeholders. Isso na nossa profissão cada vez mais necessário. Então, você vai ter o gerente de RH, você vai ter a pessoa que solicitou a posição, o diretor, o CEO, você vai ter os outros recrutadores, né, o seu time. Você tem que gerenciar isso tudo de diversos processos ao mesmo tempo, né? É uma capacidade analítica, né? Então, você conseguir fazer esse filtro dos CVs dos candidatos, ser um resolvedor de problemas, você tem que estar sempre à frente ali do que pode surgir, o que pode rolar, você já vem pensando e mapeando, né? Que mais, eu acho? Essa visão estratégica que a gente falou, de alinhar a necessidade do cliente com aquela experiência do candidato, trabalho em equipe, super importante, comprometimento, a responsabilidade com o que você está trazendo para a mesa. Eu acho que é importante também ter a capacidade de fazer perguntas difíceis com elegância. Eu vou te falar isso porque logo que eu comecei, eu tinha dificuldade, assim, eu pensava, será que aconteceu aquilo com essa pessoa? Mas não vou falar nada. Daí, quando eu via lá na frente, aquilo me causava um problema. Então, assim, a capacidade de você esclarecer logo, antecipadamente com a pessoa, aquela situação, para você estar... É como quase um advogado, né? Você já está com tudo ali para você conseguir fazer a defesa de por que eu estou apresentando essa pessoa. Porque tem tudo isso daqui, tem isso também, eu sei disso também, né? Então, você apresenta o candidato de maneira muito mais robusta, né? Sei, acho que é isso. É só isso e é tudo isso, né? É muita coisa. Parece simples, mas você vê que no dia a dia, quando a pessoa começa, os recrutadores júniores que eu já treinei, a gente conversa tudo, não, tá legal. Aí começa a vir os perfis e você começa, mas e isso? E vai alinhando, né? E esse alinhamento também é importante, até com a troca com o sponsor, né? Devolve, ele te fala alguma coisa que às vezes ele não falou antes, porque ele não lembrou, ou que você não pegou, e é super importante também esse alinhamento. Então, como você falou, é isso, parece pouco, mas é muito, né? É muita coisa. Camila, muito obrigado por você ter compartilhado um pouco da tua experiência com a gente. Para quem quiser te encontrar, você tem, obviamente, tem o LinkedIn, Camila Gerber, que eu vou compartilhar. Tento responder todo mundo que fala comigo, inclusive, principalmente pelo LinkedIn, para dar uma orientação, uma ideia e tal. Então, fiquem à vontade para mandar. Eu sempre tento responder todo mundo, mas é o que Edu falou, de vez em quando não dá tempo e a gente vai demorar um pouquinho mais na resposta. Muito bom, Camila, muito obrigado mais uma vez. Eu vou deixar o link para o teu LinkedIn na descrição desse vídeo e fica o convite, Camila, para um próximo programa para a gente conversar mais ainda sobre outros assuntos ligados ao RH. Muito obrigada, Edu, e estou à disposição. Tchau, tchau.